podcast sobre fofoca? É um podcast sobre receitas doces? Nenhuma das alternativas. É um podcast sobre mudanças climáticas. Está no ar, Torta de Climão. Olá, eu sou Raíssa E eu sou a Jennifer. e esse é o podcast Torta de Climão. Então, para começar, a gente vai ler duas notícias para a gente começar a entrar no clima dessa conversa e você pode deixar nos comentários qual notícia te deixou mais preocupado. Vamos lá, primeira. Um relatório do Fundo das Nações Unidas pela Infância, UNICEF, divulgado na última quarta-feira, mostra que ao menos 40 milhões de brasileiros de até 18 anos de idade estão expostos a riscos ambientais, como a contaminação por pesticidas, poluição do ar, ondas de calor, falta d'água e enchentes. O número de pessoas equivale a 60% da população nessa faixa etária. A contaminação por pesticida é o principal dano apontado pelo estudo, atingindo 27,8 milhões de jovens. A poluição do ar é o segundo maior fator de risco, impactando 24,8 milhões de pessoas. Vamos para a segunda notícia. Abre aspas. Estamos na luta das nossas vidas e estamos perdendo. As emissões de gases de efeito estufa continuam crescendo. As temperaturas globais continuam subindo. E nosso planeta se aproxima rapidamente de pontos de inflação que tornaram o caos climático irreversível. Fecha aspas. Chefe da ONU. Abre aspas. Estamos em uma estrada num caminho para o inferno climático com o pé no acelerador. Fecha aspas. Alertou. E para a gente entender melhor o que está acontecendo com o nosso planeta, a gente vai conversar com a Daniela Buccini, que é líder climática do Climator Really Project Brasil, tem MBA em Gestão Ambiental, é professora da Faculdade Pitágoras, doutora em Educação e muito interessada na questão do meio ambiente. Oi, Daniela. Obrigada, gente. Agradecer pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. Vamos para a primeira pergunta. Então, para o pessoal entender e para a gente também, a gente vai fazer uma pergunta de introdução para a gente entender qual é a real situação climática de hoje e o quanto a gente deve se preocupar com isso. A gente deve se preocupar muito, né? Como disse aí o Antônio Guterres, que você leu aí, a gente está com o pé no acelerador e não está parando não, né? A diminuição do problema não está diminuindo nem um pouquinho. Mas, enfim, o que acontece? Vamos entender primeiro o que é esse efeito, né? O que é as mudanças climáticas, que durante muito tempo a gente falava em efeito estufa, depois a gente começou a falar de aquecimento global e hoje em dia a gente fala só em mudanças climáticas, né? Por que teve essa mudança? Primeiro entender o que é, todos eles estão relacionados, né? Entender o que é efeito estufa. Efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre na Terra e ele é muito importante para que tenha vida aqui. Então a gente pode fazer uma comparação com Marte e com Vênus, que são dois planetas que estão um do ladinho do outro aqui na Terra, né? Tem a Vênus, o planeta Terra e Marte. O que acontece? O Sol aquece o planeta e aí, por causa da camada atmosférica que a gente tem aqui na Terra, os raios solares eles incidem aqui e são refletidos. A camada atmosférica ela consegue guardar, né, bem entre aspas, não é o termo correto, mas ela guarda, né, esse calor aqui dentro e faz com que as temperaturas elas sejam um pouco maiores do que seria se não tivesse essa camada atmosférica. Isso impede que a gente tenha uma diferença de temperatura muito grande entre o dia e a noite, por exemplo. Se a gente não tivesse isso, você teria o calor de 50 graus durante o dia e menos 50 à noite. E a vida na Terra, como a gente tem aqui, adaptada nesse clima, não teria existido. Isso acontece em Marte, e em Vênus é o contrário. Ela tem uma super atmosfera, camada muito grossa, e ela é muito perto do Sol. Então, o que acontece com a temperatura? Ela aumenta demais, é um superaquecimento global. Então, eles têm lá, Vênus tem 400 graus em média de temperatura. Então, o que a gente tem aqui? A gente está num lugar super privilegiado em relação à distância do Sol e a gente tem uma camada fininha atmosférica que tem um gás chamado CO2, que é o dióxido de carbono, que faz com que, na hora que esses raios solares cheguem, ele consegue guardar um pouquinho desse calor, então a gente não tem essa inversão térmica muito grande. As temperaturas não oscilam muito e aí a vida, como a gente conhece, ela conseguiu evoluir nessas condições climáticas. O que a gente tem feito, né? Porque, como sempre, a gente altera bastante os ambientes que a gente está. Da Revolução Industrial para cá, né, no período pós-Revolução Industrial, a gente começou a queimar carvão e principalmente petróleo,
que são combustíveis fósseis. Combustíveis eles estavam guardados lá no cantinho da geosfera, né? Que estava guardado, ele não estava no ciclo natural. Então, o que a gente fez? A gente tirou ele de lá e voltou aquele carbono todo que estava guardado para o ciclo de volta. E a gente começou a emitir com isso muito CO2, porque toda vez que a gente queima, a gente libera muito CO2. Essa quantidade muito grande de CO2 a mais que a gente estava fazendo começou a aumentar gradativamente a temperatura. A gente sabe disso desde o início da Revolução Industrial. Aí você teve várias polêmicas dentro da própria ciência para entender se esse fenômeno estava acontecendo, depois para entender se era realmente um homem que estava provocando. Há 30 anos atrás, quando a gente fez a Rio 92, que foi a nossa primeira conferência climática, entendeu-se que era um problema que ele precisava ser combatido. Desde então, a gente só conversa, e a gente não faz nada. Então, a gente teve várias conferências, teve a Acordo de Paris, que a gente pode falar dele depois, fizemos várias aí, vai e volta de discussões diplomáticas, e a gente falou lá do aquecimento global, né, o último relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, ele já coloca que a Terra é irreversível, as mudanças climáticas. A Terra ela já está aquecendo, então não é amanhã. Nós já estamos vivendo as mudanças climáticas e é irreversível. E a gente tem que cuidar para que o máximo do aquecimento seja 2 graus de média e que isso não suba. Por quê? Porque as consequências que podem trazer para o planeta Terra com essa média subindo são muito catastróficas. Hoje, a comunidade científica, uma parte da comunidade científica dita pessimista, já diz que a gente não vai conseguir os 2 graus, que a gente vai, no mínimo, aquecer 3. Isso é bastante grave porque isso causa desequilíbrios muito grandes no ecossistema terrestre, que faz com que a vida que está adaptada nesse momento para esse clima que a gente tem aqui sofra graves consequências, inclusive a espécie humana. Então, é bastante grave e pouco falado e nenhuma solução dada até por ninguém, né? Até hoje. Tá, então a gente vai falar agora um pouco dessas soluções, dessas faltas de soluções, aliás. Então, nossa pergunta é: quais medidas os cientistas recomendam para conter o avanço das mudanças climáticas? E a gente sabe, né, como você falou no início, que já existem acordos, já existem compromissos firmados e assinados de conferências anteriores. Mas também novas demandas surgiram, como a questão da justiça climática e outras questões também relacionadas à parte social. Então, a gente quer saber se você pode falar um pouco sobre esse geral, sobre esse acordo, sobre por que eles não estão sendo cumpridos e sobre essas novas demandas que a contemporaneidade trouxe para a gente. Sim, é uma discussão muito complicada, né? Porque primeiro que ela envolve todos os países que estão fazendo parte da ONU, né? Que são parte de todos os países do mundo. Talvez o ponto mais importante seja que a gente precisa, o relatório do IPCC do ano passado, de 2021, ele foi o mais importante já lançado. Por quê? Porque nesse momento eles firmaram categoricamente, foi a primeira vez que a comunidade científica fez isso. O aquecimento ele é real, irreversível, ele é causado pelo homem. E na hora que ele faz isso, ele traz várias consequências. Então, o que é? Aumento dos eventos extremos, onde está muito quente vai aumentar a temperatura, onde é muito mudança climática é por isso, porque não é só aquecer. Aquecer o planeta causa uma série de revertérios. Aumenta, por exemplo, diminui a quantidade de gelo congelado na Terra, são as geleiras. Isso vai aumentar o nível dos mares, muda as correntes marítimas, muda o pH dos oceanos, destrói a vida no oceano praticamente. Pode fazer subir o nível do mar, então várias populações muito vulneráveis vão sofrendo com isso. Você tem aumento de eventos extremos, como chuvas intensas. A gente está vendo já viu o Paquistão esse ano mesmo, né? Aumento das chuvas intensas, onde tem muita chuva, onde não tem chuva, muita seca. Alguns invernos muito rigorosos, alguns verões muito quentes e secos. Isso vai ser cada vez mais comum. Isso vai afetar principalmente a agricultura. Alguns países que vão sumir, vai ter regiões inteiras sumindo. E principalmente as populações mais vulneráveis, porque toda a população humana vai sofrer. Mas quem sofre primeiro quem é mais pobre, quem não tem infraestrutura para lidar com essas mudanças todas. Eles que vão sofrer a fome primeiro, eles que vão sofrer com a falta de água primeiro. Isso tudo vai afetar todo mundo, mas as populações mais vulneráveis vão ser as primeiras. E o mais interessante é que essas populações foram as que menos contribuíram para a causa do aquecimento global. E aí a gente entra na principal causa, né, que você falou aí, que a gente entra nos acordos também. Qual que é o principal problema? O principal problema é a emissão de CO2. É queimar combustível
desmatar a floresta e essa forma como a gente produz alimentos de forma geral, que é totalmente nociva, e a gente, em vez de guardar carbono no solo, a gente emite carbono. Então, o relatório do IPCC ele indica que a quantidade de emissão de CO2, essa é a principal resolução de como combater o aquecimento global, né? Tem que zerar as emissões de CO2. Zerar. Em determinado momento, e não muito longe, agora, daqui para dia agora, o mundo tem que zerar totalmente as emissões, parar de emitir CO2 para conseguir controlar e para conseguir manter a temperatura global no aumento só de 2 graus. Aí você me perguntou se era grave, tá vendo? É muito grave. Sim. E quando eu falo 2 graus, é 2 graus de média. Você está fazendo a média da temperatura do globo inteiro. Então, é muita temperatura que está subindo para dar uma média de 2 graus, né? Então, esse que é o ponto. Então, o primeiro ponto é esse, é zerar. Para zerar, política pública, né? Acordos internacionais. É mudança de sistema de produção. É parar de queimar carvão. É parar de produzir energia elétrica a partir de matrizes de queimar combustível, né? Termoelétricas que eles falam, né? Mudar toda a estrutura de produção de energia no mundo, fazer a fotovoltaica do vento, né? A eólica, mudar. Vocês conseguem ver que isso é um entrave gigantesco, né? Porque a indústria do petróleo é aqui, né, comanda o processo todo. Mudar o sistema de produção de alimentos. Não dá para mais matar a floresta para poder colocar gado. Não dá para tirar a floresta para colocar soja. E a própria plantação, da forma como ela faz, ela é altamente emissora de CO2. Então, é um desafio muito grande. Por quê? Porque ela exige que uma mudança estrutural na sociedade humana como um todo se ocorra. E se isso não acontecer, o quê? Começa pelas populações mais vulneráveis, mas ela atinge todo mundo, inclusive os mais ricos. Esse é um grande problema. Então, mudanças de atitude são importantes. Todo mundo pode fazer a sua parte, né? Como a gente sabe, né? Diminuir o banho, diminuir o consumo de carne, diminuir a queima de combustível, mas nada disso será suficiente se a gente não tiver um acordo internacional e governamental dos países para frear. Um exemplo, a gente acabou de ter a COP27, né? Eles estavam discutindo quem que ia pagar a conta. Tudo bem, isso é importantíssimo, né? Quem que paga a conta, se eles vão fazer um fundo ou não para os países mais pobres, porque são os mais pobres que sofrem com isso. Mas não discutiram quase nada de vamos zerar as emissões? Não adianta ser paliativo. Não resolve. Decisões individuais são muito importantes, elas devem ser incentivadas, mas elas não serão suficientes. Tem que ser global. Tem que ser processo de produção. É parar de queimar combustível fóssil. A gente não tem outra saída. E é difícil, né, você pensar como que a gente vai achar um caminho diferente que não seja esse. É exatamente, pensar em quem a gente está colocando lá em cima, que possa contribuir com essas políticas públicas, né? Então, a terceira pergunta é para continuar, né? Você já citou um pouquinho de qual é o nosso papel, o que a gente pode fazer, mas eu queria que você especificasse, assim, um pouco daquilo que a gente pode fazer mais. Por mais que você acabou de explicar que não é suficiente somente a gente, mas quem escolhe, que nem eu acabei de dizer, quem fica lá em cima, quem está lá em cima, quem está comandando, quem vai participar dessas reuniões que são importantes, é a gente. Então, eu queria que você falasse um pouco mais disso. Qual o nosso papel? Qual medida a gente deve tomar? O primeiro ponto é exatamente isso que você falou. É começar a escolher melhor os nossos representantes. E começar a pressionar esses representantes para que essas pautas sejam importantes. A Europa, por exemplo, ela só começou a falar sobre isso porque a população europeia começou a se manifestar. Muito por causa do movimento da juventude, né? Da Greta, não sei se vocês conhecem ela, que é uma super ativista climática, e ela trouxe a opinião pública e começou a falar. Então, lá na Europa, essas discussões estão um pouco mais adiantadas, porque você tem uma pressão popular maior. Então, assim, o primeiro ponto é ser mais atento, mais cuidadoso em relação à cidadania que a gente tem para poder exigir mesmo, por exemplo, aqui no Brasil, movimentos a favor da Amazônia deveriam ser prioridade máxima nossa, porque é onde a gente realmente contribui com a história. Exatamente. E o segundo é a gente pensar mesmo nos nossos hábitos, né? Porque se todo mundo tivessem bons hábitos, todos teríamos, né? Outra coisa, cidadania. Exigir um sistema de transporte público mais adequado, mudar a matriz energética, se você tem condição, por exemplo, da sua casa, né? Se a gente consegue... É difícil falar em sistema público e a gente volta de novo nas condições sociais, né? Mas se um país ele investe no sistema público de qualidade, você está queimando menos carvão. Se a matriz industrial ela começa a investir em energia
né, que não precisa queimar carvão, energia a do sol, né, solar principalmente, você tem aí uma outra coisa também muito importante. Agora, rações individuais que eu posso fazer hoje na minha casa. Cuidado com o que você come, diminuição de carne, né, de produto de origem animal, ela é realmente uma das coisas mais efetivas, que é uma das indústrias mais realmente poluidoras em relação ao CO2. É um ponto que você pode fazer. São vários, né? Cuidar, por exemplo, do consumo, diminuir consumo, cuidar, porque a gente precisa pensar em toda a cadeia produtiva. Quando você compra uma roupa, o que está relacionado ali? Que tem uma quantidade enorme de água que foi produzida. Tem trabalho escravo que pode ter sido envolvido na produção da roupa, né? Transporte, quando você compra um negócio que veio lá do sul, que precisou chegar aqui através de caminhão, tem que queimar combustível para cá. Então, escolhas melhores, mais atenção em relação às cadeias produtivas que nós consumimos, é uma excelente forma também de você contribuir e falar sobre isso. Escolher melhorar, se você puder, aí já é recorte social, né? Se você pode consumir, gastar dinheiro com produtos agroecológicos, que é uma nova revolução na agricultura, né? Que fala sobre novas formas de cultivo, de produção de alimentos, que são bem menos, na verdade, elas são regenerativas e não degenerativas como a gente tem hoje. Então, se você puder, e é super difícil isso, tá? Porque é caro, né? E é difícil acesso. Produções agroecológicas, consumir do pequeno produtor, consumir do produtor local, compostar em casa, fazer a reciclagem do lixo. Porque talvez isso não seja exatamente, diretamente ligada à questão das mudanças climáticas, mas tudo que é meio ambiente, o planeta é sistêmico, né? Então tudo que você faz, você vai contribuir de alguma forma para melhorar esse processo. Então, decisões mais acertadas. Mas se vocês me perguntarem hoje o que eu posso fazer hoje, é se informar melhor e se tornar um cidadão mais crítico para entender a discussão e conseguir se posicionar. E a partir daquilo ali, você vai tomando decisões, pequenas decisões no seu dia a dia, que vai contribuindo. E passar para frente, né? Porque não adianta só eu tomar. Exatamente. Todos nós fazendo, talvez um dia mude, né? Mas tem que ser rápido, porque a gente não tem tanto tempo assim para mudar mais, né? Ok, para a gente exercer melhor essa cidadania, a gente precisa se munir de informação de qualidade. Então, eu queria que você indicasse para a gente algumas leituras, algo que seja simples, que todo mundo possa começar a entender esse cenário, assim. Sim. Além de escutar o nosso podcast aqui. Com certeza. E de mandar para os amigos. Eu acho que é muito importante a gente começar a entender que existem outras visões de mundo do que as que a gente está acostumado. Então, a gente vive num sistema capitalista imerso naquilo e a gente não consegue enxergar outras possibilidades e outras formas de viver o mundo, né? E eu acho que a literatura indígena e o que os indígenas falam, né, que são os povos originários daqui, falam de forma geral, né, trazem uma concepção, uma percepção de mundo que é muito diferente da nossa, que traz uma conexão com a natureza, que é uma palavra que eles nem existem essa questão da natureza, porque eles são natureza, né? Que ajuda a gente a entender o nosso lugar na Terra de uma forma mais dinâmica, mais orgânica, sabe? Então, eu indico muito os livros do Ayrton Krenak. Livro, palestra, o que você puder consumir do Ayrton Krenak. Ele fala bastante de uma crítica, bastante a esse sistema capitalista, ao homem comedor de mundo, que ele chama, né? E a forma como os indígenas veem e como que a gente pode aprender com essa cultura que foi tão reprimida a viver melhor aqui. Então, as coisas do Ayrton Krenak são muito boas, eu acho que vale super a pena ver. Tem um livro que é bem interessante para quem quiser entender melhor sobre os efeitos das mudanças climáticas. Ele chama Espiral da Morte, de um jornalista da Folha, que fez anos e anos pesquisa. Ele é um jornalista científico, chama Cláudio Ângelo, vocês conhecem ele. Ele faz colunista da Folha e ele fez viagens pelo mundo inteiro, inclusive nos polos, principalmente nos polos. Ele passou muito tempo na Groenlândia e muito tempo aqui no sul, no Polo Sul, né, na Antártida, para estudar e retratar os efeitos das mudanças climáticas. Então, é assim, assustador. É a espiral da morte mesmo, porque ele mostra a velocidade com que as geleiras estão derretendo e como que isso é efeito das mudanças climáticas causadas pelo homem. Então, assim, ele é desolador, mas é legal. E ler o IPCC, que eu acho que é o relatório, né, do painel intergovernamental, porque ele dá ali todas as cartas. É isso aqui que está acontecendo, e se a gente não fizer nada, a gente vai dar. Agora tem muita coisa na internet, muito podcast legal, que dá para poder se informar, né, e ver. O importante é não
não aceitar qualquer discurso e entender que a ciência está avisando. E que não só a ciência, mas pensando no conhecimento dos povos tradicionais, que a gente tem forma de resolver isso, mas a gente tem que mudar a lógica, principalmente a lógica de produção nossa. Acho que esse que é o ponto principal. Ok, muito obrigada, Dani. Obrigada a vocês, A meninas. gente vai ficando por aqui. Tchauzinho. Não se esqueça de curtir, comentar, mandar para todo mundo, que a gente não pode só reter a informação, a gente tem que multiplicar. Verdade, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. E tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.